Bom dia, eu vou dar uma aula para vocês, auxiliar do tema de embriologia. O meu nome é Daniel Vitor e eu sou acadêmico do curso de biologia da UEG e estou estagiando com a professora Cássia. Bom, agora eu vou passar para vocês um vídeo que vai explicar sobre a fertilização e também sobre a formação do zigoto. Prestem bastante atenção para poder dar base para o que eu vou explicar após o vídeo. A fertilização é a história épica de um único espermatozoide que enfrenta incríveis dificuldades para se unir a um óvulo e formar uma nova vida. Esta é a história de todos nós. Fertilização. Durante o ato sexual, aproximadamente 300 milhões de espermatozoides entram na vagina. Logo depois, milhões deles fluem para fora. Ou morrem no ambiente ácido da vagina. Contudo, muitos sobrevivem graças a alguns elementos de proteção fornecidos pelo fluido que os cerca. Em seguida, os espermatozoides devem passar pelo colo do útero. Normalmente, a abertura do colo do útero permanece bem fechada, mas aqui está aberto por alguns dias enquanto a mulher ovula. O espermatozoide nada através do muco cervical, que apresenta uma consistência mais aquosa, facilitando sua passagem. Uma vez dentro do colo do útero, os espermatozoides continuam a nadar em direção ao útero, embora milhões deles morram tentando ultrapassar a barreira de muco. Alguns espermatozoides ficam presos no colo do útero, mas mais tarde podem continuar sua jornada. Dentro do útero, as contrações uterinas ajudam o espermatozoide na jornada em direção ao óvulo. No entanto, células do sistema imunológico das mulheres confundem os espermatozoides com células invasoras e acabam matando milhares deles. Agora, metade dos sobreviventes seguem para uma tuba uterina vazia, enquanto a outra metade nada em direção à tuba que contém o óvulo. Dentro da tuba uterina, pequenos cílios empurram o óvulo para o útero. E agora, para continuar, os espermatozoides devem nadar contra o movimento dos cílios para alcançar o óvulo. Alguns espermatozoides ficam presos nos cílios e morrem. Durante essa parte da viagem, algumas substâncias do sistema reprodutivo causam mudanças na membrana que envolve a cabeça do espermatozoide. Como resultado, o espermatozoide se torna hiperativo, nadando com mais intensidade e com mais rapidez em direção ao seu destino. E, finalmente, o espermatozoide chega ao óvulo. Dos 300 milhões de espermatozoides, apenas algumas dúzias sobrevivem. O óvulo é coberto por uma camada de células chamada corona radiata. O espermatozoide deve atravessar essa camada para atingir a camada externa do óvulo, a zona pelúcida. Quando os espermatozoides atingem a zona pelúcida, eles se ligam a receptores especializados na superfície, fazendo com que os acrossomos liberem enzimas digestivas, permitindo que o espermatozoide entre na camada entre a zona pelúcida e a membrana do óvulo. Aí existe um espaço estreito contendo um líquido. O primeiro espermatozoide a fazer contato com essa região irá fertilizar o óvulo. Após uma jornada perigosa e contra todas as probabilidades, um único espermatozoide se liga à membrana do óvulo. Dentro de alguns minutos, suas membranas externas se fundem e o óvulo puxa o espermatozoide para dentro. Este evento causa alterações na membrana do óvulo, impedindo que outros espermatozoides se liguem a ele. Em seguida, o óvulo libera substâncias químicas que empurram outros espermatozoides para longe do óvulo, criando uma membrana impenetrável. À medida que a reação se espalha para fora, a zona pelúcida endurece, prendendo qualquer espermatozoide sem sorte suficiente. Fora do óvulo, os espermatozoides já não podem mais atravessar a zona pelúcida. Nesse meio tempo, dentro do óvulo, o material genético masculino se espalha e uma nova membrana se forma em torno dele, criando o pronúcleo masculino. O material genético se arranja em 23 cromossomos. O material genético feminino, por sua vez, despertado pela fusão com o espermatozoide, termina a segunda divisão da meiose.
resultando em outro pronúcleo também com 23 cromossomos. Enquanto os pronúcleos masculino e feminino se formam, teias formadas pelos microtúbulos puxam um pronúcleo para o outro. Ambos se fundem, formando 23 pares de cromossomos, completando o processo de fertilização. Nesse momento, um único código genético se forma, determinando instantaneamente o sexo, a cor do cabelo, a cor dos olhos e centenas de outras características. Essa única célula, chamada de zigoto, é o início de um novo ser humano. Os cílios da tuba uterina empurram gentilmente o zigoto em direção ao útero, onde ele irá se implantar, crescendo e se desenvolvendo pelos próximos 9 meses até estar pronto para o nascimento. Bom, como ilustrado no vídeo anterior, após a fertilização, o óvulo se torna um zigoto. E esse zigoto, após várias divisões mitóticas denominadas clivagens, vai formar uma mórula. O que é mórula? Mórula é a fórmula do zigoto antes dele chegar ao processo de blástula. O que é o processo de blástula? Blástula é as divisões mitóticas que ele vai sofrer para se tornar um blastocisto. Na parte de blastocisto, ele é um zigoto bilaminar, ou seja, ele possui 2 folhetos germinativos. Após sofrer mais divisões mitóticas, ele vai se tornar um gástrula. Por que ele vai se tornar um gástrula? Porque ele vai passar para o processo de gastrulação. O que é o processo de gastrulação? É o início da forma do corpo do zigoto, a morfogênese. Durante esse processo, o que vai mudar? Lembra que eu disse que ele era bilaminar? Ele vai passar a ser trilaminar, ou seja, ele vai ter ectoderma, mesoderma e endoderma. Folhetos germinativos, que também se chamaram de folhetos embrionários, vocês têm que prestar um pouquinho mais de atenção nessa parte. Por quê? O ectoderma, mesoderma e endoderma, eles vão dar origem a alguns tecidos e a outras coisas que vocês têm que saber. Por exemplo, a ectoderma, a formação da epiderme do sistema nervoso central e periférico. O mesoderma vai formar alguns músculos lisos, estriados e dos tecidos conjuntivos e os vasos associados aos tecidos e órgãos. E a endoderma vai atuar na formação dos revestimentos das vias respiratórias e do trato gastrointestinal. Bom, após esse processo, continua as clivagens, que dará início agora à neurula. O que é a neurula? Neurula é o processo de neurulação, que dará origem ao sistema nervoso do embrião. No final desse processo, se origina o tubo neural, e o tubo neural dará origem ao sistema nervoso e às cristas neurais, que estão mostradas na figura abaixo, ao sistema nervoso periférico. Continuando as divisões mitóticas ou clivagens, vamos passar para o processo notocordal ou notocorda. A notocorda é formada pelas divisões mitóticas e ela é um bastão, uma estrutura flexível com aspecto cartilaginoso, que se encontra posicionado na região dorsal. O que esse processo vai gerar? Essa mesma estrutura é responsável por mais tarde dar origem à coluna vertebral. Bom, ao fim de todos esses processos que foram explicados, chegamos ao período fetal. O período fetal acontece da 9ª semana ao nascimento. E as mudanças que acontecerão nesse período são a mudança do nome do embrião para feto. Principais características do período fetal é o crescimento rápido do corpo, como mostrado da figura, diferenciação dos órgãos, ou seja, os órgãos que já tinham sido formados nos outros processos, eles passam a desenvolver as suas funções e começam a funcionar só no período fetal. Períodos de crescimento normal contínuo com intervalos de ausência de crescimento, ou seja, durante todos os outros períodos, a cabeça crescia mais do que o resto do corpo. Agora vai ser o contrário, o resto do corpo vai crescer mais e a cabeça vai estar mais estagnado, como mostrado na figura que vocês podem ver que o que cresce mais são as outras partes do corpo. Para finalizar essa imagem aqui, para vocês terem uma exemplificação mais dinâmica dos